Salmo de número 41, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim, e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões a tua presença para sempre. Versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, os grandes heróis, eles não estão isentos a momentos de dor e sofrimento. Os grandes heróis, eles não estão isentos a momentos de dor, a momentos de sofrimento ou momentos de sofrimento. Por mais que a gente observe e possa de fato perceber que existem pessoas que elas se destacam, sim, elas se destacam pelas suas qualidades, se destacam pelas suas capacidades, se destacam pelas suas conquistas, elas não estão isentas dos vales escuros ao longo da sua vida. Quando a gente faz essa afirmação, a gente faz baseado em vários exemplos, sobretudo o exemplo que nós encontramos de Davi, o rei Davi. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, o próprio Senhor o descreveu assim, como homem segundo o seu coração. Ele pode, e de fato está na categoria daquilo que nós chamamos de herói da fé, herói da confiança em Deus. Mas mesmo assim, apesar disso, Davi, ele não escapou à realidade da dor, a realidade do sofrimento. Esse salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 41, é um exemplo muito claro de tudo isso que nós estamos falando. Por quê? Porque através desse salmo nós descobrimos que Davi ele está enfermo, que Davi ele está doente. Olha só o que ele descreve acerca de si mesmo, da sua condição, no versículo 4, mostrando justamente essa realidade da enfermidade que havia atingido a sua vida. Olha só o que Davi fala: disse eu, compadece de mim, Senhor, veja, sara a minha alma, porque pequei contra ti. É interessante porque nesse verso, Davi não só fala que estava doente, mas Davi, ele tinha consciência da sua doença, ele tinha consciência do seu sofrimento, ou seja, o seu sofrimento decorrente da sua doença havia sido resultado dos seus próprios atos, do seu próprio pecado. Então, Davi aqui, ele descreve a sua enfermidade e a causa dela, vamos assim dizer. Davi, ele mostra que dentro daquele contexto de enfermidade, ele estava cercado de pessoas inimigas, Olha só, os versículos 5, 6, 7 e 8, ele diz, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá
e lhe perecerá o nome. Verso 6, se alguém deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. Verso 7, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, e já não há de levantar-se. Então ele estava doente, estava cercado de inimigos, e se não bastasse tudo isso que ele vivenciava, uma pessoa próxima, um amigo íntimo de Davi, o havia traído. Um amigo íntimo de Davi o havia traído. Olha só o que ele fala no versículo 9. Ele diz, até o meu amigo íntimo, veja, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. É aquela questão, né? As coisas, às vezes, elas não estão tão ruins que não possam piorar. E era justamente o que acontecia com Davi. Enfermo, rodeado de inimigos, e aquela pessoa que lhe era próxima lhe havia traído. Então, quando a gente analisa toda essa realidade contrária, essa realidade negativa, a gente constata que era triste, de fato era triste a situação de Davi, o herói de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava doente, ele estava rodeado de inimigos, ele não tinha amigos, e ainda assim a sua consciência lhe acusava de ter pecado, e esse pecado ter gerado aquela enfermidade física. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, apesar de todo esse quadro negativo que a gente observa aqui nesse texto, Davi, inspirado por Deus, ele escreve um salmo bastante instrutivo, bastante elucidativo. Para quê? Para que a gente possa lidar com situações contrárias, quando essas situações elas envolvem enfermidade, quando essas situações elas envolvem solidão, quando essas situações elas envolvem remorso, quando essas situações elas envolvem inimizade. Esse salmo ele é muito instrutivo a nos ensinar como a gente lida com tudo isso, com enfermidade, solidão, remorso e inimizade. As palavras de Davi aqui nesse salmo nos traz fé, nos traz esperança e nos traz amor. Basicamente, quando a gente olha aqui para esse texto, quando a gente se depara aqui com esse salmo, a gente observa que há três lições, pelo menos, que os momentos de enfermidades, eles nos ensinam. O leito de enfermidade, que nos traz sofrimento, permite que a gente recorde os motivos que a gente tem para se alegrar, apesar dessa situação. O leito de enfermidade que promove sofrimento permite que a gente reconheça as nossas próprias fragilidades. O leito de enfermidade que nos traz sofrimento faz com que a gente recorra a Deus com fé. E serão essas as três lições que a gente desenvolverá ao longo da nossa mensagem na noite de hoje. O título do nosso sermão é Aprendendo com a Enfermidade e com o Sofrimento. Aprendendo com a enfermidade e com o sofrimento. Então vamos seguir esse roteiro que eu propus agora há pouco, para que a gente possa extrair essas três lições, baseadas aqui no Salmo 41, um salmo de dor, um salmo de sofrimento, um salmo de adversidade, mas que apesar de tudo isso, nos traz lições preciosas, para que a gente saiba lidar com essas mesmas realidades, tristes realidades, quando elas baterem a porta da nossa casa. Então, a primeira lição, meus irmãos, meus amigos, que a gente aprende no leito de enfermidade, que causa dor, que causa sofrimento, é que o leito do sofrimento nos permite recordar motivos para nos alegrar. O leito de sofrimento nos permite recordar motivos para nos alegrar. Vejam aí, mais uma vez, o que nós encontramos entre os versos 1 até o verso número 4. Olha só o que nos diz aqui esse trecho. Diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade.
Na doença, tu lhe afofas a cama. Verso 4, disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Aqui nesses versos, sobretudo entre os versos 1 e 3, Davi ele relata que é possível termos alegria independente de circunstâncias tristes que nós venhamos enfrentar. Eu queria que você não esquecesse disso. A partir do exemplo, a partir do relato que Davi faz, repito, sobretudo entre os versos 1 a 3, a gente aprende que é sim possível ter alegria independente das circunstâncias tristes pelas quais nós passamos ao longo da nossa vida. Davi, ele mostrou que, apesar das doenças, apesar das enfermidades, apesar da maldade das pessoas que estavam cercando ali a Davi, e até mesmo apesar do seu estado de consciência pesaroso em relação ao seu pecado, apesar de tudo isso, Davi nos ensina que sim, nós podemos ser felizes. Humanamente falando, Davi estava na pior. E a gente já viu aqui o contexto desse salmo. Ele estava enfermo, ele estava circuncidado de inimigos, pessoas que estavam próximas a ele havia traído, a sua consciência o aguçava do pecado que ele havia cometido, então ele estava na pior. Mas mesmo assim, veja como ele abre esse salmo, veja como ele inicia esse capítulo que nós temos aqui diante de nós. Ele diz, bem-aventurado. Em outras palavras, como é feliz. Em outras palavras, mais que feliz. Então, mesmo nessa situação extremamente contrária, Davi ele inicia de maneira diferenciada, mostrando sim a alegria que está presente num coração do servo de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias lhe são contrárias. E diante disso a gente pode se perguntar, e diante disso a gente pode se indagar, mas como é isso? Como é que um servo de Deus, como é que uma serva de Deus, eles podem se alegrar, mesmo quando tudo está contrário em relação às suas vidas, assim como a gente observa aqui em relação a Davi? Quando a gente observa o texto, meus irmãos, meus amigos, a gente percebe pelo menos duas razões, dois motivos pelos quais a gente pode ser feliz, mesmo quando a gente enfrenta circunstância adversa em nossa vida. Por quê? Aqui no primeiro momento, Davi ele procura se lembrar de Deus. Quem é Deus? E para Davi, a pessoa mais importante da sua vida. E é por isso que Davi ele se alegra. E é por isso que Davi ele se regozija. E é por isso que Davi ele está satisfeito. Eu não sei se você percebeu, mas entre os versos 1 até o versículo número 4, quatro vezes, Davi ele se refere a Deus como o Senhor. Você vê isso no versículo 1, você vê isso no versículo 2, você vê isso no versículo 3, você vê isso no versículo 4. E aqui cabe ressaltar esse detalhe. Davi se refere a Deus como o Senhor, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, indicando o Deus Yahvé, o Deus eu sou o que sou, o Deus da aliança, que está presente com o seu povo, independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente das adversidades que porventura a gente esteja sofrendo, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, ele permanecerá sendo o Deus Yahvé. O Deus que está junto com o seu povo, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, o Deus que sustenta o seu povo. Então, Davi, apesar de tudo isso que passava de ruim, ele tinha essa consciência. Deus é o meu Senhor, é o Deus da aliança. Deus é o meu Senhor, é o Deus que está presente na minha vida, e Ele não se afasta de mim, apesar da adversidade, e por isso eu sou feliz. Por isso eu sou feliz. É a primeira razão, que explica a satisfação, mesmo quando nós estamos vivenciando adversidades em nossas vidas. Contudo, quando você olha para essa primeira parte do Salmo, você percebe que há um segundo motivo, que há uma segunda razão, que explica a nossa felicidade, mesmo quando a gente enfrenta a adversidade. Se de um lado, Davi lembra de quem é Deus, ou quem era Deus, era a pessoa mais importante da sua vida, por outro lado, em segundo lugar,
Davi tinha consciência dos atos deste Deus em relação à sua vida. E é interessante porque quando você vê aqui a sequência, do versículo 1 em diante, você vai ver que Davi ele fala várias coisas que Deus fazia em relação a ele, que Deus faz em relação aos seus servos. Olha só, Davi ele diz: bem-aventurado, veja, o que acorda necessitado. Aí ele começa a listar as várias ações que Deus dispensa aos seus, razão pela qual a gente pode se alegrar, mesmo quando a gente enfrentar a adversidade da nossa vida. Então, quais são essas ações? Ele diz: o Senhor o livra no dia do mal, ou seja, Deus ele nos livra, o Senhor o protege, o Senhor preserva a vida, o Senhor o faz feliz na terra, o Senhor o protege dos seus inimigos, o Senhor o ajuda no seu leito de enfermidade, o Senhor cuida dele apesar da sua doença. Então, Davi ele tinha essa percepção dessas várias ações que Deus realizava em seu favor. E por isso, repito, apesar da dificuldade, Davi ele se alegrava em Deus. Davi, ele se alegrava no Senhor, apesar de tudo isso, de difícil, de complexo que ele vivenciava ao longo da situação que ele estava experimentando. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, nos ensina uma preciosa lição que jamais a gente deve esquecer em relação às nossas vidas. E que lição é? É possível prosseguirmos alegres diante de situações adversas, em razão de quem Deus é, em razão daquilo que Deus faz em relação aos seus. O sofrimento, e a gente tem experiência em relação a isso, ele tem um poder de roubar a nossa alegria, principalmente quando a gente não consegue enxergar uma saída. E muitas vezes isso acontece ao longo da nossa peregrinação. Você se depara com determinadas situações que você olha para um lado, não vê solução, que você olha para o outro lado, não vê saída, então aquilo ali lhe abate, aquilo ali lhe entristece. Isso é realidade. Às vezes, até mesmo quando as pessoas fogem da nossa presença, como acontecia aqui com Davi. Contudo, o que a gente não pode esquecer, que Deus sempre será a nossa fonte de satisfação, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz para nós que somos cristãos. Então, quem é Deus e aquilo que Deus faz em relação a nós faz toda a diferença e alegra o nosso coração, mesmo quando nós passamos por momentos adversos em relação à nossa vida. Então, diante de tudo isso, nós estamos a considerar, diante do sofrimento do leito, diante da dor, da enfermidade, o que é que a gente deve fazer? A gente deve se recordar. Sim, a gente deve se recordar. Se recordar daquilo que de fato importa para nós. E o que é que de fato importa para nós? Sabemos que nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, que se preocupa conosco, que está ao nosso lado e que nos auxilia através de várias formas, de diversas maneiras, e que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará só, assim como Davi tinha essa percepção. Então, recordemos, meus irmãos, recordemos, minhas irmãs. A gente tem experiência disso. Ao longo da nossa caminhada aqui nesse mundo, a gente enfrenta, a gente se depara com várias adversidades, que muitas vezes estremece a nossa confiança em Deus, que muitas vezes estabiliza a nossa fé, mas diante dessa situação, diante desse quadro, o que é que a gente deve fazer? Trazer à nossa mente, nos recordar quem é o nosso Deus, nos recordar o que faz o nosso Deus, e assim nos alegrar, apesar da dificuldade. Então, diante das adversidades, procure contar as bênçãos. Procure contar as muitas bênçãos que Deus já derramou e que Deus continua a derramar sobre a tua vida. Procure ver detalhes de como Deus está atuando. Procure ver detalhes de como Deus está lhe auxiliando, com toda certeza Ele está. Foi aquilo que a gente cantou agora há pouco, de nós estarmos cantando as muitas bênçãos. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever enquanto cristão. Contar as nossas bênçãos, contar aquilo que Deus fez,
contar aquilo que Deus faz, nos relembrar dessas coisas e assim alimentar a nossa alma para que a gente possa ter a motivação espiritual necessária de seguirmos adiante e enfrentarmos toda e qualquer adversidade que porventura se faça presente na nossa vida. Então, na tristeza, sim, nós temos motivo de nos alegrar. Em meio à dor que o leito de enfermidade proporciona, sim, a gente tem motivo de se alegrar. E quais são os nossos motivos de nos alegrar? Está em Deus, em quem Deus é. Está em Deus, naquilo que Deus faz, para que assim, contrariando a percepção normal, a gente possa estar feliz, mesmo quando os problemas eles se fazem presentes na nossa vida. Então, a primeira lição que eu queria destacar em relação à dor e ao sofrimento que o leito de enfermidade proporciona é justamente essa: recordar que nós temos motivos e motivos de nos alegrar. Contudo, há uma segunda lição que eu queria aqui trabalhar com vocês a partir de agora. Ou seja, o leito do sofrimento, o leito da dor, nos permite reconhecer as nossas fragilidades. O leito da enfermidade, o leito da dor, nos permite reconhecer as nossas fragilidades. Vejam aí o que nós encontramos entre os versículos 5 e o versículo 9. Voltem aí a sua atenção para o Salmo 41, versículos 5 e também o versículo número 9. Até o versículo 9, melhor dizendo. Diz o seguinte, os meus inimigos falam mal de mim. E os inimigos diziam assim em relação a Davi: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Verso 6, se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. Versículo 7, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Versículo 9, até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Todos esses versos, irmãos e amigos, eles nos ensinam que Davi, ele tinha consciência da sua fraqueza, da sua impotência. Davi, ele tinha consciência da sua fraqueza e da sua impotência. A situação em que ele se encontrava fez com que ele compreendesse essa realidade, que ele era frágil, fez com que ele compreendesse essa realidade, que ele era impotente diante das situações, porque, conforme nós estamos a considerar, Davi ele estava enfermo e dentro daquele quadro ele não podia se defender. Ele não podia se defender das acusações que os seus inimigos lhe faziam, ele não podia se defender do mal que os seus inimigos lhe desejavam. E é interessante, conforme nós observamos aqui no versículo 5, no versículo 6, esses inimigos de Davi, eles tinham acesso à casa de Davi, eles tinham acesso à situação de Davi e saíam dali contando coisas maledicentes relacionadas a Davi, desejando o seu próprio mal. Conforme nós falamos no início da nossa mensagem, até uma pessoa que Davi considerava, estimava, uma pessoa próxima a ele, havia lhe traído. Então, aquele quadro de enfermidade fez com que Davi tomasse essa consciência. Consciência de que eu sou fraco. Consciência de que eu sou impotente. Eu não posso reverter a minha condição de enfermidade. Eu não posso me defender dos meus adversários. E ele tem a consciência que todos nós temos quando a gente cai no leito da enfermidade. Essa mesma sensação, essa mesma consciência. Nós não temos nada, nós não podemos fazer nada, a gente não pode mudar por nós mesmos a nossa situação. Então, isso aqui aponta para uma outra verdade, que também nós devemos aprender e que nós devemos guardar em nossos corações. Sobretudo quando a nossa vida se nos apresentar esses mesmos momentos, essas mesmas circunstâncias que foram apresentadas aqui para Davi. Ou seja, o leito de sofrimento nos permite reconhecer todas as nossas fragilidades. Meus irmãos, meus amigos, enquanto seres humanos, nós fomos feridos pelo pecado. Por isso nosso corpo adoece. Por isso a gente enfrenta a enfermidade na nossa vida. Tudo isso é decorrência do pecado. Nessa situação, onde muitas vezes a gente enfrenta a dor, onde muitas vezes a gente enfrenta a enfermidade, os amigos eles fogem.
Os amigos, entre aspas, eles fogem. Eu até aconselho vocês a lerem a devocional do nosso boletim, que de certa forma ensina a posição correta que nós devemos ter enquanto cristãos. Mas, fechando parênteses, a gente sabe que quando a gente está enfermo, quando a gente está doente, as pessoas próximas a nós, elas têm essa tendência, elas fogem. E às vezes, algumas delas até se levantam contra nós. E muitas vezes, nessas situações de enfermidade que a gente vivencia, a gente acaba tendo a consciência de que ela se deu por causa das nossas atitudes, porque muitas vezes, os nossos pecados nos levam a uma situação como essa em virtude das suas consequências. Então, quando você analisa tudo isso, você chega a essa conclusão a que Davi chegou. Eu sou fraco, eu não posso nada, eu não mudo a minha situação. E chega a situações que eu não posso fazer nada nem em relação àquilo que as pessoas estão fazendo contra mim, porque eu não tenho condição física de reagir, como Davi não tinha condição física de reagir. E diante disso, o que é que fica de lição para nós? Diante disso, o que é que fica de desafio para nós? Meu irmão, minha irmã, aproveite o leito de sofrimento, quando Deus lhe proporcionar, quando Deus lhe permitir que você passe por ele, e eles são inevitáveis, Veja nele, ou seja, no leito de enfermidade, que você não pode nada, que você não faz nada, que você não é autossuficiente e que você precisa de Deus continuamente em nossas vidas. Via de regra, quando nós estamos saudáveis, via de regra, quando a gente tem juventude, via de regra, quando nós somos pessoas robustas, a gente pensa que nós somos Deus, né? Eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou poderoso, eu me empodero. Infelizmente, essa é uma visão muito falha que nós temos. Basta chegar uma gripe, basta chegar uma virose, você fica ali deitado de cama, nem se levanta, precisa dos outros para lhe ajudar. Ou não é assim? Eu sempre gosto de dizer que a enfermidade, ela acaba mostrando que de fato nós somos e nos humilha. Nós não somos nada. Hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos bem, hoje nós estamos saudáveis, hoje nós estamos com saúde, mas e amanhã? Quem garante que isso vai estar presente nas nossas vidas? Ninguém, meus irmãos. Basta uma bactéria, uma pequena bactéria. Eu que o diga, né? Quase um mês tendo que enfrentá-lo, entendeu? De internação em internação, de remédio a remédio, e ali, humanamente falando, sem a menor condição de reverter aquele quadro, se não fosse o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Aproveite a enfermidade para que você possa se humilhar diante de Deus, para que você possa ter essa consciência. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não tenho nada, eu dependo de Deus para tudo. Alguns irmãos aqui sabem que durante um determinado período da nossa vida a gente teve que enfrentar uma situação de enfermidade bem crítica, uma situação de enfermidade bem problemática. E eu eu fiz uso de um material que para mim foi muito edificativo, escrito pelo pastor John Piper. Não despreze o seu câncer. Pense no material que serviu muito para mim, em termos de a gente compreender quem de fato nós somos, em termos de nos dar a consolação necessária, para que assim a gente não se abatesse, pensando que aquilo ali era o fim do mundo. Não. Aquilo ali, nada mais, nada menos, era um meio através do qual Deus seria glorificado. Então, as enfermidades, o leito de enfermidade, nos proporciona isso, nos faz recordar, nos lembrar da nossa fragilidade. É a segunda lição que a gente aprende aqui nesse salmo. A primeira lição é que, apesar dos pesares, nós temos motivos para nos alegrar. A segunda lição, porque apesar da dor, apesar do sofrimento que a enfermidade causa, a gente vai se recordar que nós somos frágeis. Mas não só isso. Existe uma terceira e uma outra lição que a gente aprende aqui nesse salmo, extremamente necessária, sobretudo para as circunstâncias adversas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Ou seja, o leito do sofrimento nos permite recorrer a Deus com fé. O leito do sofrimento nos permite recorrer a Deus com fé. Olha só, o que nós encontramos entre os versos 10 até o versículo número 12. Olha só o que nos é dito aqui. Salmo 41, versos 10 até o versículo 12.
diz o seguinte: Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto reconheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Aqui a gente vê Davi buscando a Deus. A gente vê Davi buscando ao Senhor, pedindo de maneira específica pela restauração, a restauração da sua saúde, a restauração da sua vida. É interessante porque Davi, ele via nessa recuperação uma forma de Deus testificar que se agradava dele. Uma vez que Davi se recuperasse, uma vez que Davi se livrasse daquela enfermidade, isso seria um testemunho público que Deus se agradava de Davi, apesar de tudo aquilo que porventura ele havia feito contra o Senhor. Seria uma maneira de Davi entender que os pecados que ele havia cometido contra Deus haviam sido perdoados, completamente perdoados. E aí, esse perdão que Deus lhe daria, demonstrado pela sua recuperação física, apontaria para o privilégio renovado que Davi teria de voltar à presença de Deus, de estar em comunhão com o Senhor, de estar em comunhão com o Pai. Então, tudo isso faz com que Davi termine o salmo com uma expressão de adoração a Deus. Eu acho fantástica a maneira através da qual Davi ele encerra aqui esse salmo. Veja que ele está pedindo pela restauração física, que configuraria o perdão de Deus, que possibilitaria que Davi voltasse à comunhão com o Senhor, e diante de tudo isso, como é que ele encerra o salmo? Ele diz no versículo 13, olhem só o que ele fala. Versículo 13, ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém, amém. Ele confirma esse fato, ele confirma essa realidade. Então, Davi aqui, repito, ele ora, ele recorre a Deus com fé, para que aquela situação fosse revertida na sua vida. E tudo isso aponta para uma outra verdade, que a gente também aprende a partir dessas palavras, a partir desse texto. E que verdade é? A parte de Deus, irmãos e amigos, nós não podemos encontrar solução para os nossos problemas. A parte de Deus, separado de Deus, nós não podemos encontrar solução para os nossos problemas. É o princípio que a gente observa aqui. Se nós temos que lidar com a enfermidade, Deus ele tem que ser o nosso primeiro médico. Deus ele tem que ser o nosso primeiro remédio, Deus ele tem que ser o nosso primeiro tratamento, a nossa primeira solução. Via de regra não, a gente procura nos homens a solução para os nossos problemas físicos, para as nossas enfermidades. Mas para nós, enquanto cristãos, dentro dessa perspectiva que Davi aqui tinha, não. Deus ele tem que ser o nosso primeiro médico, o nosso primeiro remédio, o nosso primeiro tratamento. Mas não só isso. Se são inimigos que muitas vezes nos afronta ao longo da nossa caminhada, Deus ele deve ser o primeiro passo que eu devo dar para poder combater esses inimigos que muitas vezes se levantam e se levantam gratuitamente contra mim. É isso que Davi também nos ensina aqui nessa passagem. Mas não só isso. Se os problemas muitas vezes surgem de forma muito intensa em relação às nossas vidas, Deus ele deve ser o nosso primeiro refúgio, o nosso primeiro esconderijo. Davi fala muito disso, que era essa relação que ele tinha com Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na tribulação. Então, isso nos ensina justamente esse ponto. Deus ele tem que ser prioridade diante das adversidades. Do contrário, a gente vai cair no desespero, a gente vai cair na desesperança, a gente vai cair no abatimento. E não é fácil a gente constatar essa realidade. Quando a gente esquece de Deus e quer resolver pela força do nosso braço os nossos problemas, isso acaba revertendo um resultado contrário, porque a gente não consegue. E aí vem o abatimento espiritual, aí vem o desespero porque a solução não vem, aí vem a desesperança, porque a gente chega à compreensão de que a gente está só quando na verdade não está. Mas isso acontece, infelizmente, por causa dessas atitudes erradas que nós tomamos, de nos colocarmos à frente das nossas adversidades, de nos colocarmos à frente dos nossos problemas e não colocar Deus à frente
das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A gente inverte, meus irmãos, a gente inverte, minhas irmãs, essa ordem. E quando a gente inverte essa ordem, a gente só traz prejuízo espiritual para as nossas vidas, para a nossa relação, para a nossa comunhão com o Senhor. Então, diante disso, meu irmão, diante disso, minha irmã, tenha no Senhor o forte refúgio para os seus problemas. Tenha no Senhor o forte refúgio para os seus problemas. A enfermidade, diferentemente das demais dificuldades que a gente enfrenta, elas nos mostram facilmente essa situação. E aqui eu queria reforçar esse ponto. Por quê? Porque quando você está enfermo, quando você está doente, não tem dinheiro, não tem amizade, não tem condição social, não tem qualquer outra coisa que possa reverter a sua situação. Nem dinheiro, porque se assim fosse, rico não morria. E a gente sabe que não são tratamentos, por mais eficazes que venham ser, que vão resolver. Não. Mas sim a presença, mas sim a atuação de Deus. Então, diante das situações de enfermidade, como acontecia aqui com Davi, mas serve para qualquer outra adversidade, a nossa obrigação é ter no nosso Deus, é ter no nosso Senhor a força, o refúgio, o fortalecimento para todos os nossos problemas. Talvez, em você escutar essas coisas, você possa até pensar consigo mesmo, mas eu já sei disso, eu sei que você sabe, como também eu sei, mas nós temos uma tendência incrível de nos esquecermos dessas coisas quando a dificuldade bate na nossa porta. É ou não é? E a gente precisa estar constantemente sendo lembrado, para que essa verdade ela possa se enraizar no nosso coração e ela possa se evidenciar quando essa circunstância bater e dessa forma procedermos de acordo com aquilo que a Bíblia ensina a cada um de nós. Então, aprenda esse desafio, na verdade, relembre esse desafio em relação à sua vida. E aí, fechando a nossa meditação na noite de hoje, que salmo maravilhoso, não é mesmo, meus irmãos, não é mesmo, meus amigos? Por mais difícil que seja, precisamos desse salmo no leito do nosso sofrimento. Quando a enfermidade bater, quando a doença chegar, a gente precisa de salmos como esse para essas situações. Por quê? Porque esse salmo nos ensina que é bom nós termos consciência dessas realidades. A gente pode até ser abatido pelas circunstâncias. A gente pode até ser abatido por causa da nossa enfermidade. A gente pode até ser abatido por causa dos inimigos que nos cercam. A gente pode até ser abatido por pessoas amigas que se distanciam de nós. A gente pode até se abater. Mas diante disso, nessas situações, a gente vai ter motivo de nos alegrar. Por quê? A gente vai recordar motivos para estarmos alegres. Qual é o nosso motivo? Deus, quem Ele é e também o que Ele faz. Nessas circunstâncias que são difíceis, a gente vai poder reconhecer a nossa fragilidade. Não somos nada, não temos nada, não fazemos nada, não podemos nada. Então, momentos assim nos ajudam porque nos faz reconhecer a nossa fragilidade. E em terceiro lugar, momentos assim são importantes porque nos ajudam a recorrer a Deus com fé, com confiança na pessoa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não desperdice o leito de sofrimento. É fácil não, mas é desafiador, e uma vez que é desafiador, quando você cumpre o objetivo, você se beneficia do mesmo. Então, faça dele, ou seja, do leito de enfermidade, do leito de sofrimento, do leito de dor, um caminho para você se voltar para Deus, abrir o seu coração perante o Senhor. Davi, ele abriu o coração, tanto é que ele tinha consciência dos seus pecados, razão pela qual ele estava naquela situação. Então, a enfermidade, o sofrimento, a dor, são caminhos, são vias abertas que Deus abre para que a gente possa ir à sua presença e que a gente possa estar na sua presença, na presença de Deus. E uma vez que você estiver na presença de Deus, encontre motivos, razões para você se alegrar no Senhor, por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus fez e faz em relação à sua vida. Busque, uma vez que você estiver na presença de Deus, força para você prosseguir, vencendo as fragilidades que muitas vezes caracterizam a sua vida. E por fim, receba o perdão de Deus através da restauração
restauração física, restauração espiritual, e dessa forma você possa seguir adiante na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs. Mas, para aquelas pessoas que porventura estejam conosco, ou que nos acompanham através da internet, que ainda não tem essa experiência, que experiência? A experiência da salvação, a experiência da redenção. Meu amigo, minha amiga, eu tenho aqui um desafio para você, especificamente falando, um desafio para você. E que desafio é? Aproveita esse salmo que nós consideramos na noite de hoje, para que você possa experimentar satisfação em Deus. Aproveita esse salmo para que você possa experimentar satisfação em Deus. A vida pode, e de fato, em muitos momentos, ela é cruel na nossa vida. Muitas vezes a vida nos conduz a determinados vales áridos, secos, vales de dor. Isso é inevitável. Até mesmo os maiores heróis passam por eles. A gente viu aqui o exemplo de Davi. Mas mesmo assim, você pode experimentar alegria. Mesmo assim, você pode experimentar esperança. Mesmo assim, você pode experimentar motivação para seguir adiante. E como é que isso acontece? Através de Jesus Cristo. Quando você o tem como seu Senhor. Quando você o tem como seu Salvador. E para que isso se dê na sua vida, você precisa reconhecê-lo. Reconhecê-lo na sua majestade, reconhecê-lo na sua glória, reconhecê-lo na sua santidade. Que você